Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a Lei Orgânica aqui do município de Restinga Seca. A Lei Orgânica é a principal lei do município que trata da organização do município e do funcionamento dos seus dois poderes, como a gente vai estudar, o Executivo, que é a Prefeitura, e o Legislativo, que é a Câmara de Vereadores aqui de Restinga Seca. Bom, vamos trabalhar os principais pontos da lei neste vídeo e nos próximos, sempre dizendo para vocês, claro, como que isso deve ser cobrado em prova de concurso público. E ao longo da aula, alguns artigos maiores, eu vou apenas explicar para vocês a lógica e vocês devem fazer a leitura. E é importante que, além de assistir às aulas, vocês façam a leitura e releitura várias vezes de toda a lei para ir fixando os conteúdos, porque na hora da prova, a banca costuma cobrar literalmente trechos da lei. Por isso, claro, a gente tem que memorizar principalmente os mais importantes que eu vou destacando para vocês. E quando a gente concluir o estudo de toda a legislação municipal, eu também vou trazer para vocês um simulado com questões no estilo da banca, para que a gente possa fazer um grande treino aqui ainda antes da prova do concurso, certo? Chega de conversa, vamos ao que interessa, vamos ao trabalho. O artigo 1º apresenta o município de Restinga Seca, que, como a gente sabe, é uma pessoa jurídica de direito público interno. Todos os municípios são pessoas jurídicas de direito público interno, que faz parte do Brasil e do Rio Grande do Sul, com autonomia política, administrativa e financeira, sendo regido por esta lei e pelos princípios, claro, da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Quando essa lei orgânica foi editada, foi feita, foi mantido o território do município. Então, até aqui, desse artigo 1º, pouca coisa que possa ser cobrado em prova. Uma pegadinha que a banca poderia fazer era dizer, por exemplo, que o município é uma pessoa de direito privado em vez de público, ou de direito público externo em vez de direito público interno. E vocês vão lembrar que o município é uma pessoa de direito público interno. Bom, o artigo 2º apresenta símbolos do município, o brasão, a bandeira e outros que a lei estabelecer. E a data magna do município, aqui uma provável questão de prova, é o dia 25 de março. Então não esquece, 25 de março é a data magna aqui de Restinga Seca. Todo o poder do município vem do povo restinguense, que o exerce por meio dos representantes eleitos, prefeito, vice e vereadores, nos termos desta lei orgânica, como a gente vai ver. Bom, o artigo 4º traz uma grande lista com competências do município. Antes de fazer a leitura das competências, é importante saber que na página seguinte, aqui no artigo 5º, tem uma outra lista de competências do município. E qual é a diferença do artigo 4º para o artigo 5º? É que no artigo 4º estão competências que são só do município de Restinga Seca. Já no artigo 5º, tem competências do município que são exercidas concorrentemente, ou seja, conjuntamente com a União, com o governo federal, ou com o Estado, com o governo estadual. Então, quando vocês estão lendo as matérias listadas no artigo 5º, vocês estão lendo coisas que o município faz junto com o Estado e com a União. Por exemplo, cuidar da saúde, higiene e segurança, ensino, educação e cultura. E no ensino é muito fácil ver isso, né? Porque a gente vai ter escolas municipais e estaduais. Estimular o melhor aproveitamento da terra, abrir e conservar estradas e caminhos, a defesa sanitária vegetal, proteção de bens de valor histórico, artístico e cultural, amparo à maternidade e à infância, estímulo à educação e prática de esportes, proteção da juventude. Vejam, todas são atuações que o município une esforços com o governo federal e estadual para praticar esses atos. Já no artigo 4º, estão competências que cabem somente aqui ao município. E na hora da prova, o que a banca vai fazer é misturar, confundir essas competências que são só do município do artigo 4º com aquelas competências que são exercidas conjuntamente com a União e com o Estado. Então, quando tu faz a leitura do artigo 4º e do artigo 5º, tu deve ter essa noção, que no artigo 4º, tu ler competências do município, no artigo 5º, competências concorrentes. Bom, avançando, a gente tem aqui no artigo 6º algumas regras gerais do município.
Primeiro que ele é regido por uma lei orgânica, que é esta lei que a gente está estudando. E a lei orgânica, ela é votada em 2 turnos, com intervalo de 10 dias entre o primeiro e o segundo turno, e ela é aprovada pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Esta lei orgânica diz que a Câmara tem 9 vereadores. Sendo 9 vereadores, para aprovar a lei orgânica foram necessários 2/3, ou seja, 6 votos do total de 9 vereadores. E é assim que funciona também para emendar a lei orgânica. Nós vamos estudar hoje como que funciona essa emenda à lei orgânica. E aí tem alguns preceitos que devem ser observados nesta lei orgânica, que de fato ela vai observar como a gente vai estudar. A eleição do prefeito, vice e vereadores é sempre por um mandato de 4 anos, como a gente sabe, num pleito simultâneo em todo o país. Sim, de 4 em 4 anos tem eleição para prefeitos e vereadores em todos os municípios do Brasil. Depois a gente tem também como um preceito a posse dos eleitos no dia 1º de janeiro do ano seguinte à eleição. Então, no ano seguinte à eleição, a gente tem a posse dos vereadores, prefeito e vice eleitos. 1º de janeiro, portanto. A remuneração dos políticos, prefeito, vice e vereadores é fixada pela Câmara em cada legislatura para a subsequente. Então, os atuais vereadores decidem quanto que vão ganhar os próximos vereadores, prefeito e vice que vão ser eleitos ainda na próxima eleição. É sempre assim, é definido de um mandato para o outro a remuneração. Os vereadores vão ter inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos, que é uma imunidade parlamentar para que exerçam com independência o mandato. Tem algumas proibições e incompatibilidades, que a gente inclusive vai estudar hoje, dentre outros preceitos gerais. E muito importante o inciso 10, que traz a iniciativa popular. A iniciativa popular é bastante cobrada em prova. O povo pode se reunir e fazer um grande abaixo-assinado, reunindo 5% dos eleitores. E com isso, apresentar um projeto de lei. Então, o projeto de lei não é somente o vereador ou o prefeito que pode apresentar. O povo pode, por iniciativa popular, apresentar também projetos de lei, como a gente vai estudar na sequência. Muito bem, chegamos agora no capítulo 4, que trata do governo municipal. E aqui, como eu falei para vocês, estão os 2 poderes do município. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Cuidado, que a banca pode fazer uma pegadinha com vocês na prova. Porque quando a gente estuda a Constituição Federal, a gente vai encontrar 3 poderes, né? O legislativo, executivo e judiciário. Municípios não possuem poder judiciário. E essa é uma pegadinha que a banca pode fazer na prova. A banca pode afirmar numa questão, de acordo com a lei orgânica do município, são poderes independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Errado, pegadinha da banca, porque judiciário não é poder do município. Poder judiciário só vai estar certo se aparecer numa questão sobre a Constituição Federal. Porque lá na Constituição, quando fala na União, nós temos esses 3 poderes. Então, cuidado, porque essa pegadinha a banca já fez em outros municípios que ela aplicou concurso e pode fazer novamente essa mesma pegadinha na prova de vocês. Fiquem atentos para não cair nessa, caso venha essa pegadinha. E o cidadão que está investido na função de um deles não pode exercer do outro. Não é possível ser vice-prefeito e vereador ao mesmo tempo, por exemplo. Não pode estar nos 2 poderes ao mesmo tempo. Muito bem. O artigo 8º traz ainda que na primeira sessão de cada legislatura... Peraí, o que é legislatura? Legislatura é um mandato de 4 anos. Os vereadores são eleitos por uma legislatura de 4 anos, o mandato. E no primeiro ano desses 4, no primeiro ano do mandato, no dia 1º de janeiro, tem a posse, né? Tem a sessão de posse dos eleitos. E ela vai ser, então, presidida pelo vereador que foi mais votado na eleição. Aí todos os vereadores prestam compromisso e vão tomar posse, e aí já vão eleger a mesa, porque vai ter uma mesa que vai comandar os trabalhos da casa, contando com o presidente da Câmara, vice-presidente e secretário. Bom, aí eles colocaram aqui no artigo 10 o compromisso que os políticos prestam a assumir o mandato. Nunca vi isso ser cobrado em prova, mas está aí. Caso vocês queiram fazer a leitura, acho válido como ilustração.
Agora vamos começar então a estudar exclusivamente o poder executivo e depois veremos as regras do poder legislativo da Câmara de Vereadores. Sobre o poder executivo, nós temos lá o prefeito, que é o titular, auxiliado pelo vice-prefeito. O vice-prefeito substitui o prefeito e auxilia ele também na administração. Além disso, o prefeito vai nomear secretários, vai ter lá o secretário de Educação, o secretário de Saúde, um secretário para cada área importante no município. Então é isso que nós temos aqui. O presidente da Câmara pode também substituir o prefeito e o vice, porque é o seguinte, quando o prefeito está ausente, o vice assume a prefeitura. Se o prefeito e o vice estão ausentes, aí o presidente da Câmara assume temporariamente a prefeitura. Se o presidente da Câmara tiver algum impedimento e não puder assumir, aí o prefeito vai indicar um servidor do primeiro escalão da prefeitura para assumir diretamente a chefia da prefeitura temporariamente. Essa é a situação, então, da substituição temporária do prefeito. É vedado, é proibido ao prefeito desempenhar outra função pública ou cargo da administração em qualquer empresa comercial ou industrial, né? O prefeito deve se dedicar exclusivamente à função de prefeito. E o prefeito, vice-prefeito e secretários terão os subsídios mensais fixados em lei pela Câmara Municipal, como a gente falou, né? De um mandato para o mandato seguinte. Então não é correto afirmar que o vereador aumenta o próprio salário. Sabe por quê? Porque os atuais vereadores não podem dar aumentos para eles mesmos nesse mandato. Eles podem dar aumento para o próximo mandato, e isso é feito antes da eleição. Então, quando os vereadores atuais definem quanto que vão ganhar os próximos eleitos, eles ainda não sabem se eles serão eleitos ou reeleitos, né? Por isso, não é correto afirmar que o vereador aumenta o próprio salário, como se diz muito por aí. Bom, depois a gente tem aqui ainda que a extinção ou cassação do mandato do prefeito vai seguir as regras desta lei orgânica e da legislação federal sobre o assunto. Os agentes públicos devem todo ano declarar os seus bens. Isso está previsto na Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429. Então, todo ano, os servidores públicos, todos os servidores devem apresentar uma declaração de bens. Ocorrendo vaga dos cargos de prefeito e vice-prefeito na primeira metade do mandato, se faz eleição direta e os eleitos completam o período. Caso aconteça uma tragédia e prefeito e vice renunciam, são cassados ou venham a falecer, se o município ficar sem prefeito e sem vice-prefeito nos 2 primeiros anos do mandato, o povo vai às urnas eleger prefeito e vice para completar aquele mandato. E um assunto que é muito cobrado em prova é a regra, a obrigação que o prefeito tem e o vice de sempre pedirem licença quando forem ficar fora do município por mais de 15 dias. Se o prefeito e o vice se ausentarem do município por mais de 15 dias sem licença da Câmara, eles estão cometendo crime de responsabilidade, estão sujeitos, inclusive, a sofrer impeachment e perder o mandato. Então não esquece que o prefeito e o vice não podem se ausentar do município sem licença da Câmara por período superior a 15 dias. Até 15 dias não precisa de licença, por mais de 15 dias precisa de licença para poder se afastar. Bom, aí o artigo 20 traz uma lista de competências privativas do prefeito. E a banca que vai fazer o nosso concurso adora copiar esse tipo de artigo, que tem uma série de incisos na sequência. Ela copia alguns, altera um ou outro e te pergunta quais estão certos. Então, é muito importante que vocês saibam as competências do prefeito. O prefeito nomeia e exonera os secretários municipais e subprefeitos, se houver algum distrito, exerce a direção superior da administração municipal, elabora os projetos de lei orçamentária, o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Representa o município em juízo e fora de juízo, tem iniciativa de leis, apresenta projetos de lei, principalmente sobre criação de cargos, aumentos para servidores, regime jurídico dos servidores, organização administrativa da prefeitura, matéria orçamentária e criação, estruturação e atribuição de órgãos da prefeitura. Essas matérias são de competência do prefeito.
Também o prefeito vai sancionar ou vetar as leis, como a gente vai estudar logo a seguir. Quando um projeto de lei é aprovado pelos vereadores, é encaminhado para o prefeito, que pode sancionar ou vetar. Também o prefeito pode declarar utilidade pública para fins de desapropriação, permitir ou autorizar o uso de bens municipais. A gente também vai ver como isso funciona e qual é o prazo. E aí tem uma série de atribuições aqui. Eu acho importante sempre as que contêm prazo, porque a banca gosta muito de cobrar elas em prova. O inciso 14 prevê que quando a Câmara solicita informação para o prefeito, ele deve prestar dentro de 30 dias. Além disso, tem um prazo mensal que o prefeito tem que fazer o repasse da Câmara. Isso é o seguinte, pessoal, a Câmara não arrecada dinheiro, né? Quem arrecada dinheiro é a prefeitura. Para a Câmara funcionar, naturalmente ela precisa de recursos. Então, é previsto no orçamento um valor que todo mês o prefeito vai repassar para a Câmara de Vereadores, para que ela possa funcionar. E esse repasse deve acontecer todos os meses, até o dia 20 de cada mês. E se o prefeito não fizer o repasse até esse prazo, é mais uma situação que pode ocasionar o impeachment e ele pode perder o mandato. Então não esquece que até o dia 20 de cada mês esse repasse deve ser feito. Bom, também tem mais um prazo importante no inciso 22, que o prefeito deve prestar todos os anos à Câmara até o dia 31 de março as contas do ano anterior. Todos os anos, então, o prefeito vai fazer uma prestação de contas e vai encaminhar sempre até dia 31 de março para a Câmara, porque a Câmara, depois da análise do Tribunal de Contas, vai julgar essas contas do prefeito. Outra informação importante: o pagamento dos servidores municipais é feito até o último dia útil do serviço prestado. Então, até o último dia útil do mês, vocês vão ter lá na conta bancária de vocês a remuneração daquele mês. Bom, essas então obrigações mais importantes aí do prefeito. E o artigo 21 fala sobre responsabilidade do prefeito. Se o prefeito descumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, esta lei orgânica ou esses itens enumerados, ele está cometendo um crime de responsabilidade e pode, por isso, claro, sofrer também o processo de impeachment, de perda do mandato. Então isso vai acontecer quando ele atentar contra a Constituição, contra a lei orgânica ou ainda contra o livre exercício do poder legislativo. E o exemplo disso é quando o prefeito não repassa até o dia 20 do mês o dinheiro para a Câmara funcionar. Por quê? Para a Câmara ter liberdade para funcionar, ela precisa do repasse da prefeitura. Se o repasse não é feito, o prefeito está prejudicando o livre exercício do poder legislativo. E, nesse caso, está sujeito a perder o mandato. Também caracteriza a responsabilidade se atentar contra o exercício de direitos individuais, políticos e sociais, principalmente aqueles direitos previstos na Constituição Federal. A partir do artigo 5º da Constituição tem uma série de direitos, e se o prefeito descumpre aqueles direitos, atenta contra eles, está também cometendo crime de responsabilidade. Também atentar contra a probidade na administração. Probidade é honestidade. E se o prefeito atenta contra a probidade, ele está cometendo um ato de improbidade. É isso. Então, atentar contra a probidade também é um crime de responsabilidade. Cuidado, que se a banca trocar a palavra probidade por improbidade, fica incorreta a questão. Também é crime de responsabilidade atentar contra a lei orçamentária, descumprir a lei orçamentária, e ainda atentar contra o cumprimento de leis e decisões judiciais. Em todos esses casos, fica caracterizado, então, crime de responsabilidade do prefeito e ele está sujeito à perda do cargo. O vice-prefeito, além de substituir o prefeito ou ficar no lugar dele quando ele perde o mandato, também auxilia na administração municipal, podendo ainda ser convocado para missões especiais ou desempenhar outras atribuições previstas na lei. E o vice-prefeito está sujeito às mesmas regras de desincompatibilizações, impedimentos e licenças previstas ao prefeito. As mesmas regras que se aplicam para o prefeito se aplicam para o vice-prefeito. Secretários municipais são aqueles, então, escolhidos pelo prefeito
para cuidar de áreas específicas do município, né? O secretário de Educação, de Obras, Planejamento, Saúde. E os secretários são de livre escolha do prefeito, dentre pessoas que tenham mais de 18 anos e desde a posse têm as mesmas incompatibilidades e proibições que os vereadores. Pessoal, aqui a banca pode fazer uma pegadinha com vocês, mudando a idade mínima. Não esqueçam, então, que a idade mínima para ser secretário municipal é de 18 anos, que por acaso é a mesma idade mínima para ser vereadores. Na Constituição Federal a gente tem idades mínimas para os mandatos eletivos, né? O vereador é no mínimo 18 anos e o prefeito no mínimo 21 anos, de acordo com a Constituição. Secretário municipal não está previsto lá na Constituição Federal. E a lei orgânica aqui de Restinga Seca estabelece que é 18 anos. Então associem que é a mesma idade mínima para ser vereador a para ser secretário. Subprefeito é se houver algum distrito, vai ter um subprefeito, né, para fazer, exercer atribuições da prefeitura naquele distrito. Também, havendo distrito, pode ter um subprefeito de livre escolha do prefeito. Muito bem, é isso que nós temos sobre o poder executivo. Já concluímos então ele, e agora nós vamos conversar sobre o poder legislativo, a Câmara de Vereadores. Aqui a gente vai demorar um pouquinho mais, porque tem mais detalhes aqui, e a gente precisa de mais tempo para explicar alguns detalhes envolvendo a Câmara de Vereadores, como vocês vão perceber. Então, até o final deste vídeo e também no próximo, a gente vai tratar sobre o poder legislativo. Primeira informação, composição da Câmara. Quantos vereadores tem? 9 vereadores, de acordo com o artigo 32. E qual é a idade mínima para ser candidato a vereador, que é, na verdade, para assumir o mandato? 18 anos. Então, percebam que a idade mínima de vereador e secretário são a mesma, 18 anos. O vereador, quando ele é eleito, ele deve tomar posse no dia 1º de janeiro do ano seguinte à eleição. Se ele não aparece no dia 1º de janeiro, se ele foi para a farra comemorar que agora é vereador, encheu a cara, tomou todas, não acordou para a posse, ele tem 15 dias para aparecer. Se em 15 dias o vereador não aparece, ele vai perder o mandato, né? Então, o vereador deve tomar posse no dia 1º de janeiro. Se por algum motivo não estiver lá, em 15 dias ele deve aparecer, salvo, é claro, motivo justo e aceito pela Câmara. Por exemplo, ele está internado no hospital e não vai ter alta dentro desse prazo. Aí tudo bem, né? Quando é um motivo justificado, poderá esperar mais. Mas, em regra, tem que estar lá no dia 1º de janeiro ou em 15 dias. Esse prazo também pode ser alterado na prova para tentar te enganar. Os vereadores, no ato de posse, devem estar aptos ao exercício do cargo, observada a legislação federal sobre as desincompatibilizações. E os vereadores devem todos os anos declarar os seus bens. Devem declarar, então, os bens que constituem o seu patrimônio também, assim como os servidores públicos, como a gente já viu. Bom, agora nós temos competências da Câmara. E aqui também nós temos duas listas de competências da Câmara. Por que isso? O artigo 35 traz uma lista de competências da Câmara Municipal, que são matérias envolvendo o município, que após aprovadas pela Câmara, são encaminhadas para o prefeito, que poderá sancionar ou vetar, como a gente já vai estudar. Isso no artigo 35. No artigo 36, tem uma segunda matéria de competências da Câmara. E aqui são as competências privativas da Câmara. Qual é a diferença? Nas matérias do artigo 35, a Câmara vai fazer a discussão e votação, vai aprovar o projeto de lei e encaminha para o prefeito, que pode sancionar ou vetar. Aqui nas matérias do artigo 36, o prefeito não vai ter essa oportunidade de sancionar ou vetar. Nas matérias de competência privativa da Câmara, a Câmara mesmo decide e ponto final. E essas matérias serão editadas por decreto legislativo ou resolução. A gente vai estudar hoje o decreto legislativo e resolução, e eles são para essas matérias. Já as matérias do artigo 35 são projetos de lei. O que a banca pode fazer na prova? Ela pode colocar no enunciado perguntando para vocês quais são as competências privativas da Câmara. Aí ela copia algumas daqui
e mistura com aquelas do artigo 35. Então vocês têm que saber diferenciar quais são as competências privativas da Câmara e quais são aquelas que passam pela sanção do prefeito, que são competências comuns. Uma dica: essas matérias de competência privativa da Câmara geralmente envolvem a Câmara cuidando do seu funcionamento interno ou fiscalizando o prefeito. Ela cuida do seu funcionamento interno quando elege a sua mesa diretora. Os vereadores entre si elegem, um dos vereadores vai ser o presidente, outro vai ser o vice, outro vai ser o secretário da Câmara. A Câmara elabora o seu próprio regimento interno, que é uma resolução que traz as regras de funcionamento da Câmara. A Câmara organiza os seus serviços administrativos, nomeando e demitindo os seus servidores da Câmara. A Câmara dá posse ao prefeito e vice, concede licença ao prefeito, vice e vereadores quando vão se afastar do cargo, fixa por lei a remuneração dos políticos para o mandato seguinte. Na função de fiscalizar, ela pode solicitar informações ao prefeito, pode criar comissões especiais de inquérito, as famosas CPIs, comissão de inquérito, que é criada por requerimento de 1/3 dos vereadores. Na função de fiscalizar, também convoca secretários municipais, pode autorizar que se realize um referendo ou plebiscito, dentre outras funções, como tomar e julgar as contas do prefeito. Então percebam que há essa diferença entre os artigos 35 e 36, a banca pode misturar eles na prova, por isso é importante memorizar essas competências privativas da Câmara, sempre com essa lógica, que geralmente são assuntos que a Câmara está cuidando do seu funcionamento interno ou está fiscalizando a própria prefeitura. O próximo assunto são os vereadores. E aqui sobre os vereadores, nós temos algumas regras que a gente precisa entender. E eu vou deixar esse conteúdo para o nosso próximo vídeo, para a gente conseguir ver com calma toda essa sessão que trata dos vereadores. Dá um clique que eu já volto. Até logo!